Olá! Se essa é a primeira vez que você está me assistindo, eu me chamo Rônia Campos, trabalho com desenvolvimento pessoal. Mas se essa não é a sua primeira vez, você está sempre por aqui assistindo aos vídeos e ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e sejam todos muito bem-vindos e eu agradeço a todos, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Como você encontrar a felicidade ocupando o seu lugar com a na constelação familiar. Vamos lá então? Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Bert Helling trabalha com as três leis. A lei do pertencimento, na qual todos pertencem. A lei da hierarquia, que é de quem veio antes, né? Dos que vieram antes, cada um tem o seu lugar. E a outra lei, que é a da compensação, são as leis da ajuda, que é do dar e do receber, do tomar e do dar. Então, hoje eu vou trabalhar relacionamento partindo desse princípio, né? Sobre ocupar o seu lugar, como a vida pode fluir com mais naturalidade, com mais leveza, os relacionamentos, encontrar um relacionamento parceiro, né? Agradável, no qual você compartilha coisas, um fala uma coisa e você fala outra, uma relação mais íntima, afetiva, duradoura e amorosa. Então, sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? E a partir dessas leis, né? Das leis de Bert Hellinger. E para isso eu vou contar um pouco da minha história. Como que foi a minha vida, né? Para a gente entender, um pouquinho para a gente entender. Eu sempre e para falar, né, desse como que de ocupar o seu lugar, eu vou colocar aqui uma vivência minha, uma prática minha. Eu sempre morei assim com a minha mãe, então éramos nós duas, né? Ela teve mais filhas e éramos nós duas. E a nossa dinâmica familiar entre eu e ela era assim de muito próximas, uma da outra, de dependência. E isso gerava assim, um certo comodismo e uma dependência. E isso não deixava nem ela conseguia arrumar uma pessoa e nem eu. Eu até pelo fato talvez de ser mais jovem, né? Eu sempre conseguia, né, ter relacionamento, né? Eu tinha relacionamentos e duravam até, mas só que era só até um certo ponto, né? E todos eles minha mãe não gostava. O melhor namorado para minha mãe era aquele que eu tinha terminado, é o que virava ex. Quando era ex, ela sempre falava: "Fulano era melhor". Por quê? Porque é por conta dessa dinâmica que foi desenvolvida na relação. E eu tomava assim muito à frente, né? Essa dinâmica tinha um motivo, né? Eu vendo ela sozinha, eu tomava assim muito à frente para resolver os problemas dela, para deixar ela melhor, né? E isso quem faz, e essa dinâmica, essa relação, deixava ela menor, né? E Bert Hellinger fala que os pais são os grandes, os filhos são os pequenos, né? E os pais têm a força de mandar os filhos. Quando os filhos estão grandes, os pais não conseguem mandar esses filhos para a vida. E os filhos ficam patinando, não conseguem se liberar, não conseguem ir para a vida. E assim era essa dinâmica, né? Eu não. E eu observei que a dinâmica, e mais ainda, ela vai se repetindo, né? E observei também essa dinâmica no meu filho. Depois eu vim para minha casa, tive minha casa e eu e meu filho, né? E eu comecei a observar essa dinâmica se repetir. Meu filho sempre muito estudioso, um filho muito bom, querido, amado, atencioso, mas que também estava ali, não conseguia, né, ir para a vida, se liberar. Ele até que conseguia emprego, mas assim, essa parte do relacionamento estava assim um pouco complicada para ele. E então eu falei para ele, meu filho, faça uma constelação familiar. E ele quis fazer. E eu achei ótimo, né? E eu consegui ver assim a diferença do antes e do depois. Então, antes era assim, nós estávamos assim nesse ciclo, né, nessa repetição de padrão.
né? Numa dinâmica de família, né? Sempre de dois, mas sem nenhum conseguia ir para a vida, né? Se liberar, um não conseguia liberar o outro, né? Com aquela relação de dependência. E daí meu filho fez, né, a constelação e daí um certo tempo, né, que foi bem rápido, eu logo arrumei um namorado, apareceu uma pessoa na minha vida, né? E assim, na qual eu ainda estou até hoje, né? E assim, estou muito feliz. E daí meu filho também, daí uns poucos meses ele também arrumou uma namorada, apareceu uma pessoa na vida deles, eles estão muito, muito felizes, né? Depois dessa constelação. E hoje eu resolvi, né, falar um pouquinho assim de mim para enfatizar, para mostrar a importância de ocupar o seu lugar. Então, a partir do momento que teve aquela constelação, cada um de nós, né, tomamos o nosso lugar e a ordem foi estabelecida. Cada um tomou o seu lugar. Eu estava na posição de grande perante a minha mãe. Os papéis estavam invertidos. E quem é o grande são os pais. Bert Helling fala isso e ele fala assim com muita ênfase, né? Os pais são os grandes, é os pais que mandam os filhos para a vida. E os filhos são os pequenos, quando os filhos estão em desordem, quando essa relação está em desordem, desequilíbrio, há um desequilíbrio, os filhos fracassam, não conseguem bons relacionamentos, a vida profissional também fica comprometida, e aí são N fatores que vão se complicando, né? E eu comecei a observar também, antes da constelação, das constelações, como que era a minha vida. Eu me pegava assim, tomando frente da minha mãe, até nas consultas médicas. Ela ia para as consultas médicas, eu quem abria a porta, eu quem marcava, eu quem ia lá e acompanhava, interferia nas conversas, né, na consulta médica. E para mim assim era muito natural, a gente não percebe, né? Daí vem as constelações familiares, que a gente vai tomar consciência, né? Constelação familiar também não é mágica, mas vai fazer a gente tomar consciência. Essa semana passada, eu tive que acompanhá-la na médica, né, numa consulta médica, e assim foi bem tranquilo. Eu observei, como eu já sabia, eu tomei consciência. O que foi que eu fiz? Eu levei, né, ela, porque ela precisava que eu a levasse, né, e acompanhei também. Só que eu deixei ela tomar a frente, ela fazer o que precisava de ser feito. Ela chegava, ela conversava, ela quem abriu a porta, ela quem falou das questões dela, da história dela para a médica. E assim foi uma consulta assim bem harmoniosa. Eu estou contando tudo isso para nós entendermos como é estar no seu lugar, e isso também me deu mais leveza, né? E aqui eu vou deixar essas reflexões, né, para gente fazer essas reflexões, né? Como que é estar no nosso lugar, como que as coisas fluem melhor, a vida flui, aparece a pessoa certa, você consegue se relacionar melhor. A vida flui com mais leveza, tudo fica mais leve. Para ela também deve ter ficado mais leve, que ela se sente mais válida, né? Ela se sente mais útil, ela está no lugar dela de mãe, de grande. Aqui eu posso, né? Eu chego, eu consulto, eu falo o que eu estou sentindo, o que eu posso falar, o que eu quero falar. Né? E se ela me pedisse para eu retirar, eu me retiraria, ou se eu percebesse também. Isso isso é uma ordem, é um equilíbrio nas relações, e é muito importante que estejamos atentos, né, a tomar consciência do nosso papel, do nosso lugar. Eu falo papel, mas na verdade é o lugar, né? Que papel é uma representação. Agora, o lugar é na vida, né? Tomar o nosso lugar na vida. Assim nós vamos ser mais felizes. Eu olho para o meu filho, como ele está feliz, né? Com a minha nora. E ele está muito bem. Eu olho e só abençoo. E essa foi a proposta do vídeo de hoje. Espero que possa contribuir de alguma forma, né? Que você possa também olhar qual o seu lugar na sua família, qual a dinâmica que está tendo familiar aí na sua casa, na sua família, e como você pode ocupar o seu lugar,
De repente, só olhando para algumas questões, para o seu comportamento, para as suas histórias, para as suas atitudes, né? E ter um posicionamento interno diferente, ocupando o seu lugar. Isso é muito bom, é maravilhoso, ok? Então, essa foi a proposta de hoje, né? E vocês, se vocês gostaram, né, se inscrevam, dê um joinha e também comentem como que foi para vocês, se contribuiu, o que serviu assim para você refletir, né, para que você vai dar vai olhar, né, de forma mais especial, tomou consciência, né, de que forma que foi para você. Comente aqui. O YouTube vê esse mecanismo de interação e é bacana, né? E ele começa a recomendar e outras pessoas também, assim como vocês, poderão estar assistindo a esse vídeo. Beijo grande a todos e até o próximo vídeo.